Olá, meus irmãos. Então, nós vamos retomar os nossos estudos, nossos compartilhamentos da Palavra de Deus e nós vamos fazê-lo através da reflexão e espero postar os vídeos diariamente. E eu queria começar fazendo reflexões no livro de João. Então, minha ideia é a gente ler um capítulo todos os dias, ou estar postando um capítulo por vídeo. Aí a velocidade vai depender do tempo que a gente tem, né? Eu queria compartilhar com você esses vídeos para tentar te ajudar a respeito da percepção da palavra. Amém? Então, queria te convidar para você abrir o livro de João, no capítulo 1. Aí você vai abrindo o livro de João, no capítulo 1. Eu estou projetando aqui no vídeo também, está passando aqui para você, se quiser apenas ficar no vídeo, você vai ganhando tempo. Mas é bom você abrir a sua Bíblia e você vai, às vezes, colocando uma marca, colocando algo que Deus compartilha para você, e você vai escrevendo aí no rodapé da sua Bíblia. Amém? Eu estou aqui com a minha e a gente vai começar a ler capítulo 1 de João. Amém? Essa versão aqui é King James atualizada e nós vamos começar a reflexão. Diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Então, aqui no versículo 1 e 2, traz aqui uma reflexão a respeito da palavra de Deus. Outras versões dizem logos, verbo, mas o sentido é que que há uma conexão aqui entre a palavra e Jesus, né? Os evangelhos, eles transmitem o conhecimento de Jesus, a respeito dele. Esse livro de João, ele traz e foca Jesus como o Filho de Deus, que de fato ele é. Então aqui traz essas primeiras reflexões a respeito da palavra e identifica a palavra com Cristo. No princípio era a palavra, ou seja, ele estava no princípio, na origem, na raiz, e ele também estará no final de todas as coisas. Ele é pré-existente e ele é pós-existente. Ele sempre existirá. Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, fazia parte, integrante da divindade. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Isso coloca por terra as observações de algumas teorias, dizendo que Jesus era um anjo e tinha emancipado a condição filial, tendo em vista a obra que ele fez. Mas o texto aqui nos dá a entender que ele era a palavra. No versículo 2 fala, ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Então entendemos que ele é pré-existente com Deus, junto, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde sempre existiram, desde sempre interagiram e desde sempre viveram, existiram em unidade. Os três sendo um, mas três personalidades diferentes, três pessoas diferentes. O versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então ele é um agente da criação. Ele, quando Deus fala, eu entendo, quando Deus fala, haja luz, e através da palavra, lá em Gênesis, no capítulo 1,
as coisas passaram à existência, eu creio que Jesus era a palavra. Jesus era o agente da palavra na criação. Por isso que aqui diz que todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ele é fundamental na criação, ele é essencial na criação. No versículo 4 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Então ele era a palavra e ele era a vida, que é a luz dos homens. É interessante quando a gente às vezes está triste, está com sentimento de perda, de insignificância, de vazio. Nós começamos a ler a palavra e a palavra parece que vai nos enchendo, vai nos satisfazendo, vai nos dando força. E nós encontramos robustez na palavra e segurança para embasar a nossa vida. E ela vai dando respostas, ela vai clareando, ela vai como se jogasse luz no nosso caminho e nós tomamos decisões mais convictos, porque a palavra ela vai nos clareando, vai nos esclarecendo. Aquele que tem a palavra guardada, que medita na palavra, que a palavra é viva no seu interior. Não há como as trevas, né, o desconhecimento, a escuridão prevalecerem na vida da pessoa, porque as trevas não prevalecem com relação à luz. Isso no mundo natural também é algo percebido. Pode ser o ambiente mais escuro que seja, mas se uma pequena fresta de luz entrar naquele ambiente, as trevas não subsistem. Assim é a palavra, assim é a vida de Deus em nós. No versículo 6, diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele, viessem a crer por intermédio dele. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. Então, João, aqui fala do profeta João, o João Batista, aquele que veio pregando arrependimento, e ele veio como precursor, como aquele que iria preparar o caminho para a verdadeira luz. Quem era a luz? A luz era Cristo, a luz era Jesus. Então ele foi precursor, ele sabia da sua atribuição e ele foi questionado pelos religiosos da época, perguntando se ele era o Cristo, e ele afirma categoricamente, ele diz que não. Né? E ele sabia da sua missão de preparar o caminho para que a luz se manifestasse, que trouxe esperança e vida para toda a humanidade. No versículo 9, continuando a leitura, diz assim: a palavra é a luz verdadeira, que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. A humanidade ela vive buscando o autoconhecimento, vive buscando os seus caminhos através de muitas ferramentas, através da filosofia, através da busca do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento, mas isso não leva à verdadeira luz, porque a verdadeira luz ela vem do céu. Então ela só poderia vir do céu. E do céu, Jesus veio para iluminar a humanidade, para trazer resposta, para trazer ensinamento, conhecimento para todos aqueles que precisam ouvir as verdades, a verdade eterna. Como seria inseguro viver nesse mundo se nós só tivéssemos a perspectiva humana, se nós tivéssemos apenas o entendimento e a percepção dos homens? Como seria frustrante. Mas nós temos o benefício da palavra de Deus e ela ilumina a nossa vida e a nossa existência. No versículo 10 diz assim:
aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito através dele, como nós já lemos. Ele era um agente fundamental da criação. E a palavra caminhava no nosso meio. Mas o mundo não o reconheceu. Ele veio, né, para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele chegou conforme predito nas Escrituras do Velho Testamento, mas os seus compatriotas, aqueles que deveriam guardar a palavra, os judeus, não entenderam o tempo da visitação. E, além de não o receberem, ainda provocaram a sua morte. Então, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No versículo 12, continuando, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tem algumas outras versões que dizem assim: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você ser filho, filha de Deus, não é uma coisa simples e banal. Às vezes o mundo ele diz assim: olha, todo mundo é filho de Deus, todos têm a filiação inata, mas isso não é verdade, porque só aqueles que receberam a Cristo que realmente se tornaram filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem no seu nome. Então não adianta alguém de outra religião, quando você aborda e diz que Cristo é o Filho de Deus, eles não concordam, não tem como dizer que eles são filhos de Deus, porque somente aqueles que creem no nome de Jesus. E o versículo 3 diz assim: os quais não nasceram do sangue. Então não é através de uma herança genética que você vai ser filho de Deus. Eu sempre digo que Deus não tem neto, Deus tem filho. Por quê? Porque através da genética você não vai gerar filhos de Deus através do sangue, através da geração humana. E o texto diz que nem da vontade da carne. Aqui está falando basicamente como se fosse uma poesia, repetindo as coisas, quase não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, não nasceram de forma hereditária, nem da vontade, do desejo humano, mas do desejo do próprio Deus. Então nós somos filhos porque Deus assim desejou. Glória a Deus. No versículo 14, continuando a leitura, diz assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aqui é um mistério porque você tem o infinito, aquele ser cujo o mundo inteiro não consegue comportar, mas ele se condensou a um ponto tal de se tornar um homem. E o versículo 14 diz assim: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A glória do unigênito aquele é o único gerado, aquele é o único que realmente ele tem a essência do Pai. Então ele é o único e será sempre o único Filho de Deus, por ser da mesma essência de Deus. Mas através dele, nós somos adotados por Deus e temos participação na herança de Deus. E isso é fantástico, isso é tremendo.